Olá pessoal, meu nome é Mocinaldo Medeiros, eu sou discente do curso de Ciências e Tecnologia na UFRN e hoje eu vou apresentar para vocês a resolução da minha atividade de laboratório da disciplina de Eletricidade Aplicada. Bem pessoal, aqui estamos com o circuito, eu fiquei com o circuito CKT3C e utilizar análise de malhas. Aqui a gente tem o circuito e aqui nessa malha eu defini a corrente zero no sentido horário. Então quando ele passa por esse resistor de 8 ohms, ele fica mais aqui menos aqui, e quando ele passa pelo esse resistor de 3 ohms, ele fica mais aqui e menos aqui. Nessa malha aqui eu defini a corrente 1, também no sentido horário, e aí quando ele passa por esse resistor, ele fica mais aqui, menos aqui. Esse mais aqui, mais à direita, é da corrente 1, e esse mais em cima e menos embaixo aqui, mais à esquerda, ele é a polarização de V0. E essa corrente 1, quando ele passa aqui por esse resistor de 5 ohms, ele polariza mais aqui e menos aqui. Aqui nessa malha eu defini a corrente 2, e aí quando ela passa por esse resistor de 2 ohms, ela fica mais aqui e menos aqui, mais aqui e menos aqui nesse resistor de 1 ohm, e mais aqui e menos aqui nesse resistor de 8 ohms. Aqui nessa malha mais à direita, eu defini uma corrente 3, ela passa subindo aqui no resistor de 2 ohms, polarizando ele com mais embaixo e menos em cima. Aqui o resistor de 5 ohms, mais embaixo e menos em cima também. E aqui nesse resistor de 4 ohms, mais em cima e menos embaixo. Então pegando aqui cada malha, percorrendo aqui a malha 1, que eu chamei essa malha aqui, percorrendo ela no sentido anti-horário, subindo aqui a gente tem 2 e 2, menos 2 e 3, mais 10, porque a gente está subindo o potencial, e aí menos 1 e 2, menos 1 e 1, porque ele está diminuindo o potencial. E aqui no resistor de 8 ohms, menos 8 e 0, menos 8 e 2, por causa das correntes que passam por ele. Aqui na malha 2, percorrendo ela no sentido horário, a gente tem subindo aqui menos 2 e 2, menos 2 e 3. Aí aqui a gente tem 5V0 positivo, porque a gente está subindo o potencial. E aqui negativo, menos 5 e 3, menos 5 e 1, ou melhor, mais 5 e 1, porque a corrente 1 a gente está subindo o potencial e com a corrente 3 a gente está diminuindo. E aqui o resistor de 4 ohms, menos 4 e 3. E aqui para a última malha, eu percorri ela a mais externa, porque a gente não pode percorrer essa malha aqui do meio e nem essa por causa da fonte de corrente. Então percorrendo a malha mais externa a gente tem menos 3 e 0 e menos 4 e 3, que é essa aqui. Em V0, como a gente tem uma corrente aqui ou uma fonte de tensão que depende de V0, a gente precisou calcular aqui o V0 para ele ficar em função das correntes. Então V0, como as duas correntes que passam por ele estão com a polarização negativa em relação à polarização de V0, elas vão ter uma relação negativa. Então V0 é igual a 1, que é a resistência, menos I1, menos I2. E aí, substituindo V0, esse V0 aqui, a gente encontrou essa equação e unindo os termos a gente ficou com menos 7 e 2, menos 11 e 3. Aqui em cima a mesma coisa, a gente apenas uniu os termos para chegar a essa equação. Aqui na malha 3, e a equação da fonte de corrente, a gente tem que, como o I0 está no sentido da fonte de corrente, ele vai ter uma relação positiva. E como I1 está no sentido contrário, ele vai ter uma relação negativa. Então, I0 menos I1 é igual a 5 amperes. Aí aqui,
eu saí isolando cada corrente para elas ficarem em função de V0, ou melhor, de I0, para que eu encontrasse ela no final. Então, da equação da fonte de corrente eu isolei I1, da equação da malha 2 eu isolei I2, da equação da malha 3 eu isolei I3, e aí eu substituí esse 3 aqui, fazendo com que I2 também ficasse em função de I0. E aí então, substituindo as variáveis na equação da malha 1, a gente ficou com essa equação aqui. E aí aqui eu fiz essa distributiva, aqui eu também fiz essa multiplicação, e a gente chegou a esse resultado. Daqui para cá, eu multipliquei os dois lados por 28 para eliminar os denominadores. Então, 28 vezes 9 deu menos 252, vezes menos 9. E 28 vezes 15 deu esse valor, e por aí, e aí por diante. Então, aqui a gente chega aqui, 573 e 0 é igual a 420, e que I0 vale esse resultado aqui. Então, como todas as correntes estão em função de 0, substituindo I0 nessas equações aqui, que eu isolei anteriormente, a gente chega ao resultado de que I1 vale menos 4,26702 amperes, I2 0,86387 e I3 menos 0,54974. Então, o nosso objetivo aqui do laboratório é encontrar a potência no resistor de 2 ohms. Então, para isso, a gente precisa de I2 e I3, e como a gente já tem o valor da resistência, a gente pode usar a fórmula de que P é igual a I quadrado vezes R, onde esse I é a corrente que passa pelo resistor. A corrente que passa por ele é I2 e I3. Então, a soma das duas ao quadrado vezes a resistência vai dar a potência. Nesse caso aqui, 2 vale menos 0,54974. Ou melhor, I3 vale esse valor. E I2 vale 0,86387. Fazendo essa soma, elevando ao quadrado e multiplicando pelo valor da resistência, a gente chega ao resultado de 0,197361 watts, ou 197,361 miliwatts. Essa foi a resolução da questão, e obrigado pela atenção.